Bia Jesus, eu tava falando aqui, Bia, a respeito de o Everton, que o torcedor tava aqui no chat perguntando se o Everton não vem, o que é que aconteceu. Conte pro povo aí, vai, minha querida. Bianca Jesus, que botaram aqui no chat também, pensei que era a Beatriz. A MG pensou 15 minutos depois que ela falou que era a Bianca. 15 minutos depois a MG falou, não é Beatriz, não é? Né, a Beatriz Diga aí, não é. Bia. Então, velho, hoje surgiu informação, né, que já soltou sobre um possível interesse. Bahia que o Bahia ia preparar uma oferta. Eu fui checar com fontes, né, ligadas ao clube, e o que me disseram é que não foi assim, que foi o contrário, que o Everton tinha sido oferecido ao Bahia, mas dado o contexto da idade do jogador, do tempo de contrato que o staff do jogador pretende, né, são 3 anos, mais um, né, caso ele venha cumprir as metas Metas. estipuladas em contrato, o aumento salarial, enfim. Pelo que me disseram, foi o contrário, que o Bahia, por conta desses fatores, havia descartado a contratação do Everton. É o que eu tinha, com todo o respeito do mundo, a informação que saiu anteriormente, eu tenho que fazer o meu trabalho, a informação que eu chequei, eu publiquei, e é isso. No momento, o Everton em Bahia, nada. Pode mudar, porque o mercado da bola a gente sabe como é. Mas o que eu fiquei sabendo, o que eu pude apurar com fontes confiáveis, ligadas junto ao Bahia, é que o Everton em Bahia não tem nada no momento, porque ele foi oferecido e por todos esses fatores citados, foi descartado pelo clube. E assim, eu acho que a chegada do Kik, né? Bia fala da situação do Everton de ser oferecido e tal. Acho que a chegada do Kik na coletiva, não sei se a primeira pergunta ou em algum momento vão perguntar para ele, é a situação de que falavam em alguns momentos que ele não estava muito afim de vir, né? Que ele queria voltar para o Uruguai, não sei o quê, ou queria permanecer no Grêmio e não queria o Bahia. Eu soube a princípio que não procedia, mas eu acho que isso vai ser questionado dele, né? Yuri, eu vou falar quem é que você tá parecendo com esse óculos aí, Yuri. Vai, É, diga aí, Bia ou Valência aí, que eu vou fofocar. vai fofocar? No grupo você vai ver, pô. Ah, tá. Eu tenho que aprender a lidar com essas tecnologias aí de olhar É 10 muita coisas ao mesmo coisa. tempo. mas assim, ô Júnior, é até para poder te levantar, eu sei que você citou essa questão do que você vê aí, é, entre querer vir ou não, eu não sei se a Bia ou até o Yuri tem uma informação mais concreta em relação a isso, ou diferente até do que você abordou, mas eu acho que vale, né, a gente levantar umas polêmicas aí, né? É, Marcos Vitor no elenco do Bahia, cabe? Criar logo um tumulto aí, porque, tipo assim, desses aí parece que foi o único, né? Que se apresentou hoje É, com o elenco. o único dos O, emprestados que dos foi emprestados. que treinou hoje, né? O Jota já vinha treinando, né? Também retorna de empréstimo do Criciúma. Era o único que vinha dos emprestados que treinou e fica e é até bom aproveitar esse gancho, Valença. Aí saiu, né, velho? Fica não necessariamente para a temporada. E aí Uhum. você entenda como o Marcos Vitor, você entenda como o próprio Rezende, que muita gente aqui já perguntou, o próprio Kaique, que eu já falei, são jogadores que têm contrato com o Bahia, que se reapresentaram, mas que não necessariamente fazem parte dos planos para a temporada. Pode ser que venha jogar. A mesma coisa, o melhor exemplo de todos é o Everaldo. O Everaldo não fazia parte dos planos do Bahia para a temporada passada. Jogou, fez gol em Campeonato Baiano, deu entrevista, mas não fazia parte dos planos do Bahia para a temporada. Só que é um ativo do clube que o Bahia não vai falar assim, não, pô, não faz parte dos planos, vou aqui rescindir, arcar com todos os custos de rescisão e acabou. Ou então vou deixar ele aqui escanteado. Não, tá ali. O Bahia entende como um atleta que pode jogar, principalmente Campeonato Baiano. Pode ser que a gente veja Rezende, pode ser que a gente veja Kaique, mas são atletas que a tendência é que não permaneçam no clube para a temporada. Então, até o Marcos Vitor, que se reapresentou hoje, e pode ser que fique, esse aí não estou dizendo que não faz parte dos planos, mas tem muitos zagueiros hoje no elenco do Bahia que algum movimento nessa zaga vai acontecer. Se você contar o Rezende, que hoje se reapresentou, são 8 zagueiros. 8 zagueiros no time do Esporte Clube Bahia. É muito zagueiro mesmo entendendo uma temporada longa. Então, assim, vão ter saídas de jogadores que se reapresentaram hoje. Exemplo,
Aí você pode colocar o Marcos Vitor, que pode acabar saindo, o Kaique, que deve acabar saindo, o Rezende, que deve acabar saindo, mas é até bom levantar essa pauta. Já respondendo o que você perguntou, Valência, eu e Yuri Santana, eu não fico com o Marcos Vitor para a temporada, como eu também não ficava com o Matheus Bahia. Até entendo o questionamento de falarem assim, pô, a gente tem um exemplo do Iago Borduc, pô, o Matheus Bahia é melhor do que o Iago Borduc, pode até ser, mas eu não vou colocar meu parâmetro na lateral esquerda do Bahia, sendo que, porque eu não gosto de Iago Borduc, que eu vou ter que aceitar Matheus Bahia. Eu também não gosto de Matheus Bahia. Para mim é um atleta que não... Eu sempre falo aqui que eu não contava e não queria que o Bahia reintegrasse Matheus Bahia para a temporada. Não acho que Iago Borduc seja a solução, mas também não acho que seja o Matheus Bahia. O Marcos Vitor tem um pensamento parecido. Não é um atleta que eu... de qualquer jeito jogaria fora e iria me desfazer. Mas é um atleta que eu acho que o Bahia deveria qualificar esse lado direito. Aí seja com uma contratação nova, seja alguém diferente, mas não seria Marcos Vitor o meu salvador da pátria. O que eu acho engraçado também, Yuri, é o seguinte, não estou dizendo que é o mesmo torcedor, mas parte da torcida fica, essa contratação não eleva o patamar do clube. Mas é o mesmo torcedor que tá assim, pô, eu traria Matheus Bahia de volta. Eu traria Marcos Vitor de volta. Eu digo, pô, irmão, os caras, com todo respeito, os caras já estavam aqui. Já mostraram aqui o que tinham pra mostrar. Um exemplo, será que ninguém aprendeu que Juninho Capixaba vai jogar no mundo todo, mas não vai jogar no Bahia? Por exemplo, Juninho Capixaba vai jogar, onde colocar ele pra jogar, ele vai jogar bola. No Bahia não vai. Não consegue, sei lá que desgrama é que tem, não consegue, não desempenha um bom futebol. O Marcos Vitor, eu acho que é até um ponto diferente, como o Yuri falou, ó, pode ser que fique e tal. É um ponto diferente com relação até ao Matheus Bahia, porque o Matheus Bahia é cria da base do Bahia, já jogou, já tem queda e tudo, tem título, tem tudo no histórico do clube. Pronto. O Marcos Vitor não, um jogador que foi contratado e que o Bahia pensa em fazer um dinheiro lá na frente. Então, assim, eu acho que, inclusive, vai ser feito aí um trabalho nesse ano, quem sabe aí inicialmente, né, os 3 meses e tal, de ter um Marcos Vitor titular, para assim que as coisas forem afunilando, seja para fora ou para o próprio futebol brasileiro, a gente ter um Marcos Vitor sendo negociado, que eu acho que a princípio é o que o clube hoje deve estar pensando com relação ao jogador. 0-1 aí, vocês três aí, viu? Não, agora é Bia. É Bia. Velho, eu acho o Marcos Vitor que eu acho que ele tem um perfil, né, que pode ajudar o clube em algum momento dessa temporada, tendo em vista o Campeonato Baiano, o Bahia muito provavelmente vão ser pouquíssimos os jogos, mesmo que seja utilizado, né, como uma espécie de pré-temporada, porque o Campeonato Brasileiro começa já em janeiro, enfim, todos os outros fatores já citados previamente pelo canal, eu acho que ele pode ser utilizado pelo menos nesse primeiro semestre do Bahia em alguns jogos, tanto de Campeonato Baiano quanto jogos contra equipes talvez mais fracas tecnicamente do Campeonato Brasileiro. Eu não descartaria ele nesse momento, não abriria chance para negociação dele nesse momento. Mas jogadores como o Matheus Bahia, como o Miqueias, como o goleiro Denis Júnior, são jogadores que, ao meu ver, já provaram que não pertencem ao grupo técnico, e eu falo técnico mesmo, de técnica do futebol, que não pertence ao momento que o Bahia está vivendo agora. Foram para outros times, não performaram bem o suficiente para encher os olhos do torcedor, tiveram oportunidades anteriormente no Bahia, também já não mostraram o potencial necessário, enfim. Então, acho que eu tenho essa opinião sobre o Marcos Vitor e sobre os outros jogadores do elenco tricolor. Agora, o Matheus Bahia são outros 500. Eu tô com o Yuri, assim, acho que já teve oportunidade, né, não performou o futebol que a gente esperava, não teve aquela evolução. No Ceará, talvez com o esquema do Léo Condé que beneficiava ele, né, em determinados momentos, o esquema de jogo utilizado pelo Ceará beneficiava o Matheus Bahia em alguns momentos, né, durante a temporada. Enfim, mas também não vejo ele desempenhando o mesmo que desempenhou no Ceará aqui no Bahia, por vários outros fatores. Né? Tem essa carga por trás que Marinho citou de história, né, de queda. Ele foi um dos principais, um dos jogadores que foram mais cobrados pela torcida naquela queda de 2021. Ele comete o pênalti
né, no último jogo lá contra o Fortaleza. Então tem toda essa carga da torcida que no primeiro erro, né, independente da bola que ele jogou lá no Ceará, ele vem para cá no primeiro erro, vai ser crucificado pela torcida, porque a gente sabe como funciona qualquer torcida de qualquer clube de futebol ao redor do mundo. E acho que isso pode pesar muito. Também não vejo o Matheus assim, muito afim de voltar por aqui, não. Então, Eu acho que nem ele, nem parte da torcida. Eu acho que tem a parte da torcida que quer Matheus Bahia de volta é por conta de Iago Borduc. Com certeza. Também tô com você. E esse debate aí eu posso até entender, posso até aceitar. Matheus Bahia é melhor do que Iago Borduc para alguns. Ok, posso entender e aceitar. Mas achar que Matheus Bahia é solução do problema para o Esporte Clube Bahia, que ele pode ser uma reposição de Luciano Juba, que ele pode. Eu não concordo. Não acho que o lugar de Matheus Bahia seja aqui. Pode falar, Valério. Não, acho que deveria ser o parâmetro, concordo com você, o parâmetro seria Luciano Juba. Quem se aproxima mais do estilo de jogo do Luciano Juba do que um superior ao Iago Borduc, hoje no Bahia. E tem uma outra coisa, né, que o rebaixamento do Ceará acabou prejudicando o Bahia, né? Que a expectativa era que o Ceará, permanecendo na elite do futebol brasileiro, uma negociação fosse concretizada com o Matheus Bahia. Então já teria essa questão a ser resolvida. E talvez até, quem sabe, o próprio Marcos Vitor, né? Que era titular, estava jogando na equipe principal lá do Léo Condé, jogando como até muitas vezes como um líder em campo. Então poderia ser resolvida essa questão do Bahia. Agora tem outro jogador, né, que foi emprestado, que deve começar o Baiano, que é o Jota, né? E aí a gente não sei se é uma expectativa de mais uma oportunidade para ver se consegue render algo que possa fazer diferença e ele ser utilizado. Mas se a gente for, daqui a pouquinho a gente vai começar a montar o time que vai jogar domingo contra o Jequié, né? O que eu tô curioso, Marquinhos, o que eu tô curioso é que é o seguinte, Yuri tava falando, né, vai ser o Rogério, o técnico do Sub-20 tá na copinha e tal, e foi bem pensado, podemos dizer assim, porque se cogitou até o Charles ter sido técnico para o Campeonato Baiano ou para algumas partidas do Baiano, né? Então, assim, eu acho que de última hora ali o Rogério falou: quer saber? Deixa, eu vou. Eu sozinho, eu quero, é bom que eu conheço. Boa, Marquinhos. Aí, eu pensei que tinha caído. eu conheço e tal, já vou vendo quem é quem. E assim, tem uma galera que vai chegar aí que é bom pro próprio Rogério ver. Um Roger que tá escanteado do time profissional, um David Martins que tá ali sendo buliçoso, um Cauê Furquim que o Rogério pouco viu em treinamento, mas ainda não trabalhou. Roger ele nem vai ver, né? Que o Roger tá na copinha. Isso. Não, mas aí, tipo, a copinha acaba dia 25, né? Isso eu tô falando do Bahia indo até a final. Bora ver quando o Roger volta. Eu acho que a galera que vai retornar ali, uma parte vai ser aproveitada, né? Tipo, o Juninho estreia com o pé direito, fazendo 3. Se chegar e não for incorporado, irmão, algo já tá errado aí, né? E outra, pode voltar antes, né? Pode. É isso que eu tô falando. Durante a competição mesmo. O Rogério poderia pedir, né? Pode acabar. Pode acabar voltando antes, Valença. Só pode acabar voltando antes, mas eu acho que para essa primeira fase, eu realmente não sei se volta nessa primeira fase. Não, os 3 jogos acho que vão jogar. E acho que a gente vai começar a ver peças do time principal, e aí eu não tô falando de Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cia na primeira ou segunda rodada. Mas eu acho que na terceira rodada, que o jogo é em casa, a gente vai começar a ver algumas peças. Não o 11 titular, mas já uma mescla do time Sub-23 com o time do Campeonato Baiano. E assim, viu, tem, só rapidinho, Valença, tem o